Olá, meu nome é Luana Lopes Araújo, sou acadêmica do curso de Licenciatura em Pedagogia e vou apresentar um trabalho da matéria de Conteúdos e Processos de Alfabetização com o tema Psicogênese da Língua Escrita. Nível pré-silábico. No nível pré-silábico, a criança percebe que a escrita representa o que é falado. Geralmente, suas reproduções são feitas através de rabiscos e desenhos, pois ainda não conseguem relacionar as letras. O que deve ser trabalhado no nível pré-silábico? Atividades com nomes próprios e outras listas, caderno de autógrafos, agendas da turma, atividades da semana, a relação grafema-fonema, que é letra e som, com alfabetos cantados, bingo de letras, de rótulos, atividade com alfabeto vivo, atividades com fichário dos nomes dos alunos, formar o tesouro da classe, com palavras significativas que repertorem as crianças, presenciar frequentemente atos de leitura e escrita, observando onde se lê e como e o que se pode escrever, explorar e manusear as letras do alfabeto em diferentes materiais e contextos, como crachás, rótulos, textos, bingos, etiquetagens, legendas, jogos de memória e baralho alfabético, colagens e recortes. Analisar a quantidade, variedade, posição de letras, comparando, seriando, completando e classificando palavras pela letra inicial ou final, em um contexto significativo. Exemplo, os nomes próprios. Atividades com aspectos topológicos das letras, sacola surpresa, alfabeto corporal, caminhando com as letras, agrupamentos por características semelhantes, dentre outras. E muitas atividades de escrita espontânea e não as cópias. O nível silábico. No nível silábico, a criança passa a entender que existe uma correspondência entre as letras e o que é falado. Para ela, existe um traço representando o que é falado, mesmo que não seja o correto em relação à língua portuguesa. Cada sílaba possui uma letra. O que deve ser trabalhado no nível silábico? Presenciar atos de leitura e escrita e ser incentivado a ler e produzir as escritas silábicas para que o conflito em direção ao próximo nível aconteça. Atividades que reforcem a compreensão da relação fonema-grafema, para que entenda a constituição de sílaba, como, por exemplo, alfabetos, cantados, bingos de letras, atividades com alfabeto vivo, atividades com fichários dos nomes dos alunos, continuar explorando todo o alfabeto em jogos, cartões, letras móveis, forcas, bingos, dominós, listas, ditados de letras, de palavras e legendas em gravuras. A memorização de escritas, de palavras significativas e exercícios de desmontar e montar palavras, descobrir palavras escondidas, completar palavras, ligar, contar, classificar, comparar, segundo o número de letras, iniciais, finais e pela ordem das letras. Trabalhar com textos que se sabe de cor para induzir a vinculação do oral com o escrito, explorando a formação das sílabas, da ordem das palavras nas frases, da organização da escrita, da estruturação do texto, leituras de histórias e demais narrativas como posterior reconto oral e escrito. Nível silábico alfabético. No nível silábico alfabético, a criança passa a entender que as sílabas possuem mais de uma letra. Porém, para entender os fonemas, é importante que a criança também pratique sílabas só com uma letra intercalada com sílabas maiores. Nível alfabético. Nesta última fase, nomeada como nível alfabético,
A criança já consegue reproduzir adequadamente todos os fonemas de uma palavra. Ela passa então a perceber o valor das letras e sílabas. O que deve ser trabalhado no nível alfabético? Atividades que reforcem a compreensão da relação grafema-fonema, para que entendam a construção da sílaba, como, por exemplo, alfabetos cantados, bingos de letras, rótulos, atividades com alfabeto vivo, atividades com fichários dos nomes dos alunos, atividades que visem descolar a escrita da fala, como no caso das palavras cadeado e cavalo, as vogais e o no final das sílabas átonas assumem o valor sonoro de i e u. Por isso que se fala cadeado e se escreve cadeado. Fala-se cavalo e escreve cavalo. Fala-se leite e se escreve leite. Atividade para evitar a hipercorreção, como na escrita da palavra cueca, escreve cueca. Trabalho intenso de leitura de diferentes gêneros, leitura compartilhada, silenciosa, em capítulos, em diferentes ambientes, por diferentes motivos, com dramatização, com interpretação oral, sugerindo mudanças, criando versões, recriando finais, introduzindo elementos, comparando narrativas, notícias, enredos, propagandas, explorando rimas. Montar e explorar bancos de palavras e construir coletivamente as regras ortográficas regulares, usar jogos de raciocínio para a fixação destas regras, montar e explorar bancos de palavras com dificuldades ortográficas irregulares, trabalhar a revisão de textos produzidos coletivamente ou individualmente, atividades de desenvolvimento da oralidade com posterior produção escrita, leitura de histórias e demais narrativas com posterior reconto oral e escrito.